Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje voltamos a ter connosco a Mariana Simões, que é a especialista da DEC Proteste em aquecimento, porque é mesmo disso que vamos falar. A Mariana já esteve num episódio que podem voltar a rever nas plataformas de podcast e também no YouTube, o episódio sobre arrefecimento da casa, na altura em que estava mais calor. Mariana, hoje eu tenho gola alta e tenho casaco, portanto eu friorenta me confesso. Sou muito friorenta e esta estação de inverno e até o próprio outono já trazem frio que chega para mim, mas inverno então é um drama, porque as nossas casas em Portugal, a grande generalidade das casas não estão propriamente muito bem concebidas para termos frios e sobretudo para pessoas que não gostam de frio. Então vamos falar de aquecimento das nossas casas e temos muita gente que provavelmente nos assiste e que não tem disponibilidade financeira para poder equipar a casa com tudo aquilo que poderia lhe trazer mais conforto. Temos ainda um país que vive com uma pobreza energética muito grande. Mas eu sei, Mariana, que antes de me falares de equipamentos para aquecer a casa, vais-me falar do próprio isolamento das casas. Sim, Ana, é verdade. Cá estamos outra vez agora para falar sobre aquecimento. Frio. Está a chegar o frio e, portanto, é importante começarmos a pensar em medidas para nos aquecermos e para aquecermos as nossas casas e para melhorarmos o conforto. E como não podia deixar de ser, tal como no caso do arrefecimento, no aquecimento... Foi isso que me falaste ao início e eu fixei, isolamento das casas antes de mais nada. Exatamente, o isolamento é sempre o primeiro passo, claro que exige um esforço inicial superior, é preciso geralmente ter um investimento mais alto ao início para implementar este tipo de medidas, mas... Deveria ser feito com a construção da própria casa, exatamente, não é? Devia ser pensado logo na primeira fase de construção, mas nós também temos um parque edificado muito antigo já e, portanto, temos também mais tendência a olhar para esta perspectiva da reabilitação. Porque estamos condenados a fazer obras. Estamos condenados a fazer obras em casa. É muito antigo e, portanto, há essa necessidade de melhorar a eficiência energética. Portanto, sem alongar muito, porque realmente estas medidas são sempre um bocadinho mais dispendiosas e, se calhar, não são as mais procuradas, se bem que reforço que é o primeiro passo a tomar. Desde logo o investimento em janelas mais eficientes ou no isolamento da cobertura e da fachada do edifício. A fachada, no caso do isolamento pelo exterior ou o isolamento pelo interior, quando o isolamento pelo exterior não é possível, que geralmente é o mais utilizado, porque não retira espaço, área interior. Em termos de custos também é um bocadinho mais em conta, regra geral, e portanto é possível de aplicar de uma forma mais generalizada. Portanto, nas janelas é por aí que vai muito do conforto, as janelas, não é? Sim, exatamente, por causa do envidraçado. Temos uma perda térmica bastante superior quando este não tem qualidade. E em Portugal, a grande maioria dos envidraçados são simples, ou seja, são janelas simples apenas com uma camada de vidro que deixa escapar por aí muita energia. Portanto, em podendo, era pôr, se calhar, janelas duplas ou reforçar... Exatamente, com caixilho com corte térmico, vidro duplo com uma caixa de ar relativamente simpática para que dê para melhorar a eficiência da janela. E ter em conta também que as janelas de correr, regra geral, têm ali um bocadinho... Há janelas de correr já muito boas, são um bocadinho mais caras, é certo, mas podem, devido ao desnível entre as folhas, pode haver também então, uma o ideal perda é o quê? superior. Como estava a dizer, há janelas de correr muito boas, mas certo, é preciso ter atenção. Não são todas. Exatamente, e como tem o desnível entre folhas, há a possibilidade de haver uma escapatória maior, uma perda térmica superior por aí. Mas pronto, há efetivamente caixilhos muito bons que conseguem comportar essa variação e ter um bom desempenho na mesma. Não sendo de correr, temos as outras janelas... Temos outras sim, as oscilobatentes, que são as que hoje em dia vão sendo as mais utilizadas, tirando as de correr, obviamente. Termicamente mais eficientes, é isso que me estás a dizer? Pode não ser, isto depende sempre da conjugação que nós fazemos entre o caixilho e o vidro. Portanto, podemos ter uma janela muito boa de correr e uma janela muito má oscilobatente. Okay. Ou seja, não quer, só por o tipo de abertura só é... por si não diz tudo. É preciso termos um bom caixilho, um bom envidraçado e, para além disso, termos também um bom instalador, porque o grande problema dos materiais de construção
e dos materiais que Para são não ficarem bem utilizados colocados, não é? no nosso edifício é precisamente a instalação que às vezes não é feita da melhor forma. Podemos ter aqui, dispositivos muito bons, janelas muito boas, Não estarem bem colocadas, não vão ser, isolamento muito bom, não vão mas ser se não está bem eficientes. colocado, Depois não era tem o bom ideal desempenho. era ter bons isolamentos nas fachadas dos edifícios, nas paredes, reforçar, Exatamente, se pudéssemos sim. Esse é o investir caminho ideal. por aí. Tratando esse problema, admitindo que está resolvido ou então que nem sequer é possível lá chegar, vamos tratar do conforto interior. E aí, a maioria das pessoas, creio eu, há de pensar em lareiras, em aquecedores, ar-condicionados, há de ser por aí que se há de ir às compras ou que se há de pensar em aquecer a casa. Vamos ao método tradicional. Lareira, Sim. para quem tem lareira. Sim, ainda há muita gente em Portugal que tem lareira e há muita gente que gosta de ter lareira, traz-nos aquela sensação de conforto, mas às vezes... É provavelmente as formas mais antigas que nós tínhamos para sim, nos aquecer. exatamente, e tem bastantes fatores antes de haver positivos. tanto Estamos a eletrodoméstico. aproveitar Sim. biomassa que Claro que sim. que estaria nas nossas florestas, por exemplo, sem ser aproveitada e poder até depois trazer complicações a nível de incêndios, como temos assistido todos os anos. Claro que sim. E é uma forma também de aproveitar essa biomassa para muita gente tem à disposição, porque dispõe de terrenos com mata, com floresta, de onde podem tirar de uma forma mais ou menos gratuita esse recurso, sim. O que é ótimo. Aqui Lareira temos abertas e fechadas, o que é que tu me dizes? Exatamente, pronto, o conselho que daria é, se tiver uma lareira aberta e tiver possibilidade de a fechar e instalar um recuperador de calor, é uma vantagem, porque as lareiras abertas desperdiçam bastante calor através da chaminé e se houver possibilidade de instalar um recuperador de calor, esse calor, em vez de escapar pela chaminé, vai ser distribuído pelas zonas da casa que eu assim entendo, ou seja, da forma como eu montar o recuperador de calor. Portanto, eu posso decidir que quero que aquele calor seja direcionado para a divisão onde está a lareira ou para divisões adjacentes, por onde seja possível levar esse calor, conduzir esse calor. Portanto, sempre que possível, investir na portinha para a lareira e no recuperador de calor em si para poder aproveitar melhor o calor que ela emite. Agora, depois temos o combustível para alimentar essa lareira. A dica também que pode ajudar também a uma melhor eficiência das lareiras e da própria salamandra a pellets, que também já vai sendo bastante utilizada, é garantir que o material que nós vamos usar, o material combustível que vamos utilizar para a nossa lareira, para a salamandra, está seco. Ou seja, termos para já, quando vamos comprar os pellets ou a lareira, saber a quem estamos a comprar e se efetivamente o material estava bem acondicionado e no caso da lenha, se está seca, sim. Exatamente. Se vier com muita umidade, não vai queimar da mesma maneira. Claro. E, portanto, não vai ter um desempenho tão eficiente. Além de provavelmente enche a sala de fumo. Exatamente. E ficamos com a sala numa condição complicada. Portanto, seria também um dos conselhos que daria. Certificar-se de que está tudo bem seco. Que está tudo bem seco e depois, quando traz para casa, também arrumar este material numa zona seca, abrigada, para que não possa apanhar umidade durante o tempo frio. Não é? O ideal é não estar no exterior. Exatamente, se estiver no exterior está mais suscetível exatamente à umidade e à chuva. Mas consideras que lareiras e salamandras são soluções eficientes de aquecimento? Podem ser, sim, se forem bem desenhadas, como falávamos há pouco, no caso da salamandra a pellets é uma das mais eficientes nesta dimensão que estamos a falar agora. E a lareira fechada com o recuperador de calor também é bastante eficiente, porque aí nós conseguimos conduzir mesmo o calor que está a ser produzido para onde queremos, sem haver grandes perdas desse calor que está a ser produzido. E depois temos aqui a vantagem do custo, o custo por kilowatt, ou seja, o custo da lenha. E como estavas a dizer há pouco, há várias pessoas que até conseguem gratuitamente, porque têm terrenos e conseguem adquirir estes materiais. Ou sim, alguns meios muito baixos. Podem conseguir muito barato. E, portanto, conseguem aquecer-se de uma forma confortável sem terem um custo muito elevado. Em termos de emissões, ou seja, do ponto de vista da sustentabilidade, é também uma boa solução, porque como te referi há bocado, apesar de estarmos a queimar a biomassa, estamos também a aproveitá-la, ou seja, aquela biomassa que poderia levar a incêndios no verão
ou que ficaria ali sem qualquer usabilidade, está é um fim a ser muito digno, recuperada. é um fim muito digno que é aquecer-nos, não é? Exatamente, É um fim muito sim, digno, que é, em vez de estar a céu aberto e a ser mal aproveitada, ao menos serve para aquecer. Entre os pellets também há que escolher os mais indicados. O que é que podes Nos dizer-nos às pellets, pessoas? nós na DEC Proteste disponibilizamos um comparador, fazemos o teste comparativo a pellets, e aí poderá verificar qual é que é o melhor, qual é que teve o melhor desempenho no nosso teste e que poderá por isso ser mais eficiente. Que é um teste que é atualizado todos os anos e que tem sempre informação. Tem sido atualizado todos os anos, sim. Uhum. Muito bem. Então, agora passamos para a compra de outro tipo de equipamentos para instalar em casa. Agora vamos mais para a ótica dos eletrodomésticos. E aqui temos, obviamente, o ar-condicionado, que é aquele que pensamos logo, mas também há soluções de aquecimento central, provavelmente mais estruturais, né, que abarcam mais facilmente a casa toda. E depois temos soluções mais portáteis. Idealmente deveríamos escolher o quê? Uma solução de aquecimento central, que seja logo feita de fundo para a casa toda logo de início? O que costumamos aconselhar é o equipamento de ar-condicionado, porque em termos de investimento é um bocadinho mais reduzido quando comparado com o aquecimento central. Consegue na mesma aquecer bem e arrefecer, tem essa vantagem, funciona para as duas estações. E tem um bom desempenho também, tem um ótimo desempenho. Portanto, é geralmente o que aconselhamos e também do ponto de vista da instalação, regra geral, numa casa que já está toda montada, é mais fácil instalar ar-condicionado do que instalar um sistema de aquecimento central. Então, se eu te perguntasse entre aquecimento central e ar-condicionado, recomendar-me-ias o ar-condicionado, é isso? Depende sempre das casas. Eu sei que esta resposta não é isso que eu quero ouvir. Não é ideal, mas depende sempre das situações, depende sempre da casa e das condições. Mas se eu dissesse, Mariana, não tenho muito dinheiro para gastar, tem mesmo que ser uma coisa o mais eficiente possível, o que é que me recomendarias iria então? Indicar o ar-condicionado nessa situação, porque como dizia, tem um custo, tem um investimento um bocadinho mais reduzido quando comparado com o aquecimento central. E agora a escolher para a casa, ter em conta as dimensões das assoalhadas? Sim, por exemplo, o referencial que costumamos dar para uma orientação do consumidor é que para salas, divisões com dimensões inferiores a 20 metros quadrados, um equipamento com uma potência de 2,5 kg costuma ser suficiente. E para uma sala ou uma divisão com uma dimensão até 25 metros quadrados, aí um de 3,5 kW já será suficiente. Depois é preciso ter também em conta outros fatores que podem afetar a necessidade de termos uma potência um bocadinho superior. Por exemplo, se tivermos uma divisão, a divisão onde vamos instalar o ar-condicionado virada a sul, temos muita luz durante o dia, isto no caso do verão, por exemplo. Sim, quando há luz, sim. Aí se calhar vamos quando não fica de noite às 5 da tarde, sim. Vamos precisar de um equipamento com uma capacidade um bocadinho superior. Certo. Pronto, portanto, ou se há muita umidade, por exemplo, agora nesta altura, se temos uma casa onde há muita umidade, porque ainda não está bem isolada, por exemplo, aí se calhar vamos precisar também de um equipamento que tenha uma capacidade um bocadinho superior para conseguir ter um bom desempenho e fazer o aquecimento da divisão para a temperatura de conforto que até porque há alguns ar-condicionados que têm também essa função, não é? De desumidificação, sim, que é o que nesta altura vai pode fazer jeito. E nessa altura o que é que a pessoa deve fazer? Deve pôr a uma altura numa das funções, umas horas do dia a escolher umas e outras outras? Pode ir variando. A função de desumidificação geralmente é útil quando há muita umidade, não é o caso em todas as habitações. Fica aqui algumas horas ligado nessa função? O que costumamos aconselhar muita gente já vai tendo aqueles aparelhos de medição de umidade, de temperatura, certo? Quase como se fosse uma central meteorológica, que no fundo tem essa informação sobre a temperatura da divisão, sobre a umidade relativa, e a pessoa pode a partir daí controlar. Alguns equipamentos também vão disponibilizando essa informação, o próprio equipamento consegue fazer essa leitura. Agora, nós na altura do calor falávamos muito de aproveitar as horas do dia que estavam mais frescas para poder arrefecer a casa. Aqui, em relação ao aquecimento, como é que a gente pode jogar com o pouco sol que nos resta nesta altura do ano?
aí fazemos um bocadinho ao contrário do que fazíamos Claro, vamos aproveitar no verão, não é? o sol. Portanto, agora vamos queremos procurar o sol. Sim. Nas horas de sol, abrir os stores e as persianas e deixar a luz entrar. Não esquecer também da ventilação numa parte do dia, mesmo que seja curta, é importante agora principalmente para combater a umidade. E porque isso é importante, é não deixar também estes equipamentos não são para estar ligados 24 horas por dia, pois não? Sim, não. Até porque a fatura de eletricidade não ia gostar. Pois, sim, mas a maior parte dos equipamentos já vem com tecnologia inverter e, portanto, o melhor é programar a temperatura que queremos, que nós costumamos aconselhar nesta altura do ano que esteja entre os 18 e os 20 graus, a temperatura de conforto de inverno. Há pessoas que se calhar gostam um bocadinho mais, não vou dizer pronto, sim, mas sim. É um conselho, obviamente, e este conselho prende-se por estabelecer um intervalo de conforto, mas que vai, obviamente, ter aqui um menor consumo de energia, que também é o pretendido. Sim, cada família depois ajustará. Exatamente, mas como dizia, estes equipamentos que têm tecnologia inverter, a ideia é programá-los à temperatura desejada e deixá-los trabalhar, e eles vão gerindo o seu esforço ao longo do tempo. Claro, saímos da divisão, aí não vale a pena ter o equipamento ligado, mas o próprio equipamento consegue fazer a gestão do seu consumo de energia, ele próprio vai fazendo a gestão, ou seja, está sempre a funcionar, mas ajusta o seu comportamento consoante a temperatura que está na sala, ou seja, nem para ultrapassar a temperatura, nem para estar muito abaixo, e assim consegue sempre manter a temperatura de conforto, consumindo o mínimo de energia possível. Então, mas idealmente, e imaginando que estamos em casa durante essas horas todas, que deveríamos estar a abrir as janelas nas horas de sol, durante a manhã. Não durante todo o período, apenas um bocadinho para arejar garantir, a casa, né? Exatamente, não ficamos com umidade presa dentro de casa, porque se nunca abrirmos as janelas porque está frio, vamos estar a... Vai ser péssimo para tudo, para a saúde, para tudo, mas, e também para as paredes da casa. Mas em termos de conforto térmico, depois quando começa a arrefecer, à medida que o dia vai avançando e começa a arrefecer, aí sim é que se deve ligar os aparelhos e mantê-los ligados. Sim, no fundo é quando a pessoa sentir que a temperatura não está adequada, agradável, que está na altura. Aí deve ligar. Mas... Há sítios da casa onde não devemos pôr aparelhos destes, onde não devemos ter aquecedores ou aquecimentos a funcionar? Aquecedores, estás a referir-te aquecimentos de ar-condicionado, ou seja, aquecimento em geral. A cozinha, a casa de banho, faz sentido? Sim, nas cozinhas e casa de banho não é habitual colocar. O ar-condicionado geralmente coloca-se em salas, quartos, mas pronto, isso, de escritórios, claro que isso depois dependerá do gosto de cada um, mas não é habitual colocar-se nessas divisões, até porque são divisões que, regra geral, se passa pouco tempo. Menos tempo. E, portanto, não há essa necessidade. Muito bem, então falta-nos falar de aquecedores portáteis, porque lá está, nem toda a gente consegue investir também no ar-condicionado, que ainda não é assim tão barato quanto isso, e para algumas famílias o que fará sentido, ou mesmo até dispondo de algum ar-condicionado numa divisão da casa, pode em algum momento, em alguma divisão em concreto, precisar de um equipamento portátil, só para aquecer durante algum tempo. E aí há no mercado várias soluções, desde os convectores, aos aquecedores a óleo, aos aquecedores a halogénio, termoventiladores, há um grande conjunto, uma grande variedade de equipamentos. Conta-me tudo, Mariana. Caros, baratos, eficientes, o que é que tu recomendas? Em termos de aquecimento portátil, quando comparamos, por exemplo, com o ar-condicionado, falávamos há pouco, são bastante mais baratos. Não é preciso instalação, é só ir à loja, comprar e o próprio equipamento é, em regra, muito, muito mais barato. Não tem comparação com o custo de um ar-condicionado. No entanto, ao longo do tempo, a utilização destes equipamentos vai ser mais cara. E aqui podemos aplicar o velho ditado do barato sai caro. Sim. Porque, comparando, por exemplo, um termoventilador com um ar-condicionado, para condições de aquecimento num cenário normal de aquecimento, 4 horas por dia, mais ou menos, vamos ter um consumo, uma diferença na fatura de eletricidade de cerca de 100 euros ao ano, ou seja, termos um termoventilador... O botão é o termoventilador. Exatamente, termos um termoventilador representa um custo anual com fatura de eletricidade. Ou seja, o preço por hora de eletricidade daquele termoventilador vai ser um preço superior do que a eletricidade que consumiria um ar-condicionado. O preço por hora, exatamente, sim, no fundo, porque o consumo deste tipo de equipamentos é bastante superior. Está a consumir mais eletricidade. Exatamente, para entregar o mesmo número de kilowatts. Certo.
leva ali, precisa de consumir mais eletricidade. E a sua capacidade para aquecer uma sala também não é exatamente a mesma, Não é a mesma, não, exatamente. Demora muito mais tempo, Uhum. E mesmo dentro dos aquecedores portáteis, há alguns que têm melhor desempenho do que outros. No caso dos termoventiladores, quando comparados com os convectores e com os emissores de calor, os termoventiladores são um bocadinho mais rápidos a fazer o aquecimento de uma divisão, mas também não é aconselhável que se use nesta ótica de aquecer a divisão. São equipamentos que geralmente são utilizados mais para um aquecimento pontual. Por exemplo, estamos com frio e direcionamos o aquecedor para nos aquecer, geralmente aquecer as pernas, não é? Exatamente, ou os pezinhos, porque está um bocadinho de frio. Aquecer Geralmente os pés. é uma utilização, são associadas a uma utilização mais pontual, não é propriamente para aquecer uma divisão. Mas para percebermos qual é que era a diferença entre estes tipos de equipamentos, fizemos já alguns estudos e percebemos que o termoventilador, dentro destes três, era o mais rápido a aquecer, a elevar a temperatura em 10 graus, demorava cerca de 20, 23 minutos, enquanto... É rápido, mas consome muita eletricidade, enquanto os restantes elevavam mais do dobro do tempo a aquecer. São muito mais lentos. Portanto, o facto de ser lento também representa um maior custo. É mais barato, mas que estamos a gastar, não é? Mas sim, mas demora mais tempo a aquecer a casa e a relação com o conforto não é exatamente a mesma, não é? Exatamente. Então, os velhinhos aquecedores a óleo, recomendas ou nem por isso? Os aquecedores a óleo não costumam ser muito utilizados para aquecimento de divisão. Lá está, às vezes as pessoas têm a tendência de pôr a mantinha, mas demoram também bastante tempo a aquecer e, portanto, não costumam ser uma solução muito escolhida pelo consumidor. Entre estes, há muitos anos eram, não é? Há muitos anos não havia muitas ofertas, eram muito escolhidos. Mas agora com os termoventiladores, o consumidor acaba por preferir o termoventilador. Como referi, o termoventilador consegue elevar 10 graus a temperatura. Claro que não estamos a falar de uma divisão, mas estamos a falar de um foco em frente ao aparelho, que é para isso, como falávamos há pouco, geralmente eles são utilizados. Consegue elevar a temperatura bastante mais rápido do que os restantes. Portanto, aqui acaba por ser, e ainda por cima costuma ser um dos mais baratos. Isto também se deve à própria construção do equipamento. Portanto, os termoventiladores têm uma ventoinha, faz barulho, é um bocadinho incomodativa para algumas pessoas, mas também ajuda a espalhar o calor de uma forma mais rápida. Depois temos aqueles convectores, julgo que é apenas um aquecedor elétrico. Alguns convectores também já vão tendo ventoinha, mas demoram sempre um bocadinho mais de tempo para fazer o aquecimento e são, em regra, também um bocadinho mais caros do que os termoventiladores. Silenciosos serão aqueles halogénio, talvez? São silenciosos? Sim, os emissores de calor. Tecnicamente chamamos-lhes emissores de calor, está bem. Não têm ventoinha. Não tem, regra geral. Alguns também fazem um bocadinho de barulho quando têm aquela função de andar giratória, à rodinha, não é? Como as ventoinhas, não é? Mas sim, mas dentro destes, mas são soluções mais ou menos eficientes? Eficientes não. Não, porque consomem muito, é isso? Consomem todos muito. A solução mais eficiente é mesmo o ar-condicionado, como falávamos. E perigosos? São perigosos em algum momento, este tipo de aparelhos? Podem ser estes de halogénio que falavas, por exemplo, alguns que se nota que têm aquelas lâmpadas que aquecem, não é? Nota-se que ele está quente e pode tombar, ou seja, há sempre alguns cuidados. Também este tipo de equipamentos, quando são utilizados, também são utilizados algumas vezes nas casas de banho, também pode representar algum perigo por causa das zonas úmidas. Com água, sim, exato. É sempre aconselhável com as crianças ter algum também, cuidado. Provavelmente ter cuidado com os aparelhos em que as crianças possam mexer e possam até queimar-se, em alguns casos pode haver alguns acidentes, portanto há que ter cuidado com isso. E sabemos que o inverno é também tão propício às vezes a acidentes com soluções de aquecimento e não são raros os anos em que há histórias do antigo braseiro. Lembras do antigo braseiro que muita gente ainda provavelmente usará por esse país fora para aquecer. É uma solução que provavelmente pode ser eficiente, mas que é muito perigosa para aquecimento das casas, não é? Pobreza energética é aquilo que temos em Portugal e que tentamos combater com esta informação, dando algumas soluções para que as pessoas possam adaptar à medida das suas necessidades, mas também à medida da sua disponibilidade financeira. É para isso que a gente traz aqui a Mariana, para dar estes conselhos e procuramos sempre ajustá-los para a realidade de vários cenários, porque sabemos que nem toda a gente tem a mesma condição e as mesmas condições térmicas nas casas para poder escolher o equipamento que mais gostaria para ter conforto.
Vamos esperar que corra tudo bem este inverno, porque vão certamente haver dias com temperatura baixa, mas temos aqui a Mariana para nos dar estes conselhos, tanto para arrefecimento como para aquecimento. Volto a dizer que o episódio de arrefecimento também com a Mariana está disponível no YouTube e nos canais habituais onde estão disponibilizados todos os episódios do Pode Poupar, os canais do podcast, onde também poderá ouvir este episódio, vê-lo pode ver no YouTube. Eu sou Ana Santos Gomes e este episódio teve a produção e edição do Cláudio Nogueira. Até à próxima.